Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se quiser encostar um pouquinho ali, né? Vamos dar início à Escola de Profetas dessa segunda-feira, né? Orando, entregando ao Senhor este momento, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele há de fazer em nossos corações. Quero louvar a Deus por quem já está ao vivo conosco, né? Você que está no Quiz e quiser deixar a sua pergunta bíblica, né, ou a sua dúvida, estamos aqui para que, quem sabe, a sua dúvida vai trazer muitas reflexões e uma única resposta, né? Quero aqui mandar um abraço para Angélica Coelho, que já está dando um amém para todos da mesa, né? Angélica, se você puder, diga de onde você é, né, para a gente mandar um alô aí para a sua cidade, né? Estamos aqui falando do Rio de Janeiro, Iguaba, louvando ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério Apostólico Eleitos em Cristo, né? Você que quer participar conosco, quiser deixar a sua dúvida, a sua pergunta, ela é de São Paulo, gente. São Paulo, capital, né? Legal, viu? Tem gente já de São Paulo participando. E, Angélica, se você tiver alguma dúvida bíblica, aproveite, estamos aqui em uma mesa, né, de conversa, alguns irmãos e irmãs, e estamos juntos aqui para discutir alguns assuntos, e acredito que se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer a gente poder estar conversando e, quem sabe, tirando aí a sua dúvida, ou de quem quer que seja, ou de algo que já aconteceu aí na sua vida, ok? Né? Nem sempre eu vou estar direcionando para você, porque a gente vai estar falando, mas vou estar sempre prestando atenção aí, Angélica, em você e nos demais que estiverem conosco pelo YouTube também, né, participando dessa noite, né? Ela diz assim: estou em paz só ouvindo Deus falar, amém? Maravilha, então, Angélica. Então tá certo. Qualquer coisa, é só deixar aí a pergunta, a dúvida, tá certo? E teremos muito prazer aí com os demais que já estão junto conosco aqui, participando ao vivo, ok? Para quem está assistindo agora, que não conhece como funciona, é uma mesa, estamos reunidos, e aqui nós discutimos e conversamos sobre os assuntos espirituais, assuntos bíblicos, e, à luz da Bíblia, tentando tirar algumas dúvidas. Isso é muito importante. Você quer participar pelo WhatsApp? Anote aí, 022 988 05 3020. Para você que quer participar pelo WhatsApp, 022 988 05 3020. Ok? Pode deixar sua pergunta também. Já que quiser, pode anotar. Terei muito prazer em estar compartilhando com a irmã aí em São Paulo, dando um glória a Deus aí, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E a todos os demais, estamos juntos aqui para adorar ao Senhor. Vamos orar, aproveitando, vamos colocar também a família da Angélica Coelho nas mãos do Senhor, né? E orarmos para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas nesse momento. Amém? Vamos orar. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante da Tua presença, da Sua glória e da Sua manifestação, queremos, ó Pai, Te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e o Senhor ainda há de fazer sobre os nossos corações. Eu sei, meu Deus, que nesta hora, quantas pessoas gostariam de estar em nosso lugar, meu Deus, tendo oportunidade de falar, tendo oportunidade de expressar o seu sentimento e, o melhor de tudo, ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos agora estão em uma cadeia, muitos estão em leito de hospital, muitos estão impossibilitados até mesmo pela forma do seu país, que não tem uma liberdade de anunciar e falar do verdadeiro amor, do verdadeiro e único Deus, o eterno e maravilhoso. Mas nós estamos nos unindo, Senhor, em oração, para que o Evangelho, para que a palavra seja, ó Pai, dissertada, falada, de alguma forma, mesmo a esses países que o Evangelho tem dificuldade de entrar. Mas que o Senhor levante homens e mulheres
para que o Evangelho alcance fronteiras que o adversário tenta impor, mas que possamos ultrapassar estas barreiras para glorificar o nome do Senhor. E a internet é um desses mecanismos que podemos usar para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus a pessoas que não têm liberdade de estar num culto, sentado em um ambiente, com liberdade de te adorar e te glorificar, e quem sabe tirar uma dúvida tão simples, que para muitos, quem sabe é simples, é engraçado, e para outros pode ser até ridícula a sua pergunta, mas tem gente que não pode nem fazer isso, porque a sua vida normal, o seu país ou a sua cultura não lhe permite uma reunião como essa. Nós, como brasileiros, somos tremendamente abençoados por esta grande verdade que o Senhor estabelece sobre nós aqui neste lugar. Por isso, abra nossa mente, abra o nosso coração e fale conosco, meu Pai, através de cada irmão, e use, meu Pai, a minha mente, para que a minha mente seja as tuas palavras, seja as tuas respostas e seja a tua ação sobre a nossa vida aqui nesta noite. Assim nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor Jesus? Glórias ao eterno e maravilhoso Deus. Amados, vamos voltar, voltar ao texto de Romanos, capítulo 5, porque a gente tenta entrar nele, mas não consegue. Então vamos lá, Romanos, capítulo 5. Vai ficar assim, Amém. quebra também. Mas não está acendendo, depois a gente vê. Cada ali deu problema. Pode deixar, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Olha, gente, há uma pergunta aqui, enquanto você abre a sua Bíblia. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do Christian Felipe. Christian, de qual é a sua cidade? Você fala de onde? Podia colocar para nós aí. Infelizmente eu não posso responder digitando, mas eu vou estar conversando com você no que você escreve. E o Christian, ele deixa uma palavra que doeu meu coração aqui, irmãos. Ele me faz uma pergunta e eu quero dividir essa pergunta com todos os irmãos. Amados, eu gostaria que você ouvisse com atenção o que eu vou lhe perguntar, porque é a palavra do Cristo. Ele é de Paraná, irmãos. Ele está assistindo lá do Paraná. Já estamos com a Angélica de São Paulo e o Christian do Paraná deixando pergunta aqui. E o Christian fala algo que mexeu comigo, que fez o Senhor falar em meu coração. E ele faz uma pergunta muito simples, mas difícil de se responder. E ele pergunta o seguinte: como eu poderia reconstruir a minha fé em Deus e me libertar do pecado? Você tem noção da gravidade da pergunta? Da seriedade da pergunta? Você tem noção do mover que nós estamos aqui debaixo da vida do Christian? Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se nós vamos levar mais meia hora, 40, 1 hora ou 2 horas aqui. Mas quero dizer que a pergunta do Christian já é a pergunta que eu posso não falar mais nada. Mas a pergunta dele precisa ser respondida. Aliás, como o Christian, tem muitas pessoas que estão vivendo um drama espiritual e a gente não sabe efetivamente o que acontece ou o que aconteceu com ele. Provavelmente ele tem uma experiência espiritual, ou em uma igreja, ou até uma decepção com alguma igreja. Não sei se ele vai poder colocar, se ele puder falar o porquê ele se decepcionou, se ele puder colocar, ele vai ficar à vontade. Mas independente da resposta dele, eu quero trazer ao teu coração, à tua memória, uma pergunta muito séria, muito angustiante, porque se ele está perguntando, é porque ele requer uma resposta. E se ele quer uma resposta, é porque ele já procurou. Ele não esperou a Assembleia de Deus, o Ministério Apostólico Eleitos em Cristo, entrar num momento como esse, para ele me perguntar. Por certo, ele já deve ter perguntado, já deve ter se perguntado e não encontrado resposta. Eu quero convidar a todos dessa mesa para entrarmos em espírito de oração, porque
este mover espiritual para alcançar o Christian lá no Paraná. Amém, meus irmãos? Então, Christian, fique atento e eu creio que o Senhor vai falar contigo, porque a sua pergunta é muito séria para mim e para todos os irmãos que aqui estão. E ele está dizendo o seguinte: eu tenho sim uma grande decepção na igreja que eu passei. Então, ele já colocou alguma coisa aqui. Christian, se você puder abrir aí a sua palavra em Romanos, capítulo 5. Essa palavra ela não é à toa. Essa palavra, de uma certa forma, vai ajudar o Christian naquilo que o Senhor vai falar no coração dele. Se você puder abrir, se estiver com a Bíblia, Romanos, capítulo 5. Mas eu vou estar lendo também e, de alguma forma, ajudando o Christian. Todos que aqui estão. Nós temos aqui alguns irmãos, né? Somos quantos aqui hoje? Alguém pode contar para mim, rapidinho? 12? Ai, que coisa linda. Somos 12. 12 discípulos ajudando uma alma muito especial para o Senhor. Amém? Christian, quero que você saiba que a sua alma é muito importante para Deus. Quero te dizer que, para nós, o mais importante é poder te ajudar aqui hoje. Que eu não fale com ninguém dos 12, com ninguém dos 11, mas que se nós conseguimos falar com você, eu quero te dizer que já valeu a pena estarmos aqui ao vivo, aqui no Rio de Janeiro, para falar o teu coração. Amém? Deixa o Espírito Santo falar contigo. Se você abriu a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, eu queria, Cristian, que você ouvisse essa palavra e lesse junto conosco, porque ela vai descortinar algo dentro da sua alma e do seu coração. E diz assim a palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé. Esta é a graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morre por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tem sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual estamos alcançando a reconciliação. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? E o verso 16 para a gente terminar. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém? Amém. Então,
Christian e todos os demais, né? Esqueci o nomezinho dela. Como é que é o nome dela? Angélica, obrigado. Angélica. Sobre essa pergunta séria, porque o que não falta aqui hoje, gente, é nós compreendermos essa verdade. Aliás, a igreja precisa aprender a se comportar quando encontramos pessoas machucadas pelo Evangelho, pessoas machucadas. Aliás, eu vou até reformular a pergunta. Na verdade, o Evangelho não machuca ninguém, né? O que machuca são os homens que praticam de forma equivocada o Evangelho. Porque o Evangelho, ele salva. O Evangelho restitui. O Evangelho dá graça. O Evangelho alimenta. O Evangelho traz força. O Evangelho instrui. O Evangelho faz você crescer. O Evangelho faz você sair do lamaçal de pecado. Amém. E encontrar a luz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o Evangelho, ele nunca vai fazer o caminho inverso. Diga comigo, o Evangelho nunca vai fazer o caminho inverso. Vai fazer o caminho inverso. Jesus, quando ele vem, ou Deus, dentro da atribuição antes do Novo Testamento, quando Deus ele se apresenta para trazer à humanidade uma palavra de salvação, uma atitude de salvação. Jesus agora, quando vem, ele vem para corroborar e continuar trazendo essa missão sobre aqueles que estão na terra. Porém, o Evangelho ele não é pregado por anjos. Diga comigo, o Evangelho não é pregado por anjos. Ele é pregado por homens. Ele é pregado por nós. Christian, entenda o que eu vou te falar agora. Toda igreja, ou todo e qualquer ambiente, ele vai trazer decepção. Ele vai trazer angústia. Por quê? Porque são seres humanos. E não existe um ser humano sequer que esteja à prova de uma atitude errada, de uma situação errada. Mesmo eu sendo um líder, eu posso errar. Mesmo eu sendo alguém conhecedor da palavra, eu posso criar uma situação que venha magoar o Christian, que venha magoar Cristiane, né? Como é que... Angélica, eu posso magoar a Angélica, eu posso magoar qualquer um dos irmãos que estão nessa mesa aqui. O que vai nos livrar, Christian, o que vai te livrar dessa sensação de decepção é quando você encontra o seu verdadeiro motivador. Christian, você me perdoe a sinceridade, mas eu preciso ser sincero com você, até porque você precisa se encontrar e nós precisamos aprender isso para ensinar a outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. Porque às vezes nós vamos encontrar Christians, vamos encontrar pessoas que vivem isso, estão vivendo isso, porém, nós às vezes não temos argumento espiritual. Diga comigo, é argumento espiritual. Não é argumento humano, não é argumento teológico, não é argumento de trabalho, ou seja, aquela superatividade da igreja. Nada disso faz eu e você termos argumentos para convencer alguém que ele precisa voltar aos caminhos do Senhor. Na verdade, o que nós precisamos é ter, primeiro, o que nós fizemos aqui antes de falar com o Christian. Primeiro, é devotar a nossa alma ao objetivo. Primeiro ponto, é entender que quando vamos falar para os Christians da nossa história, eu vou usar o nome dele como exemplo, Christian, se assim você me permite, assim nós estamos falando com todos os demais. Quando eu me deparo com alguém que tem essa dúvida ou tem essa dificuldade, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é tentar mostrar o meu conhecimento bíblico e nem tampouco teológico, e sim a minha vontade, o meu amor e o meu carinho por aquela alma que está angustiada. Amém, meu irmão? Então, primeiro segredo, para eu conversar com o Christian, primeiro, não é dizer para ele que eu sou melhor do que ele. O melhor segredo para eu conseguir entrar na alma do Christian não é eu mostrar a ele que eu tenho argumentos teológicos para convencê-lo de que ele está errado
e que eu estou certo. O grande segredo é eu mostrar a mim mesmo o amor que eu tenho pelos cristãos que estão sofrendo esta situação. Quem está entendendo isso, diga amém. Primeiro que a gente só conquista uma alma carente que está doendo, que está sentindo um drama sobre a sua vida, quando nós primeiro nos colocamos no lugar dela. Quer ajudar alguém? Quer ajudar o Christian? Então a gente tem que se colocar no lugar dele. Porque a Bíblia diz o seguinte, Christian, e quem sabe um dia você já ouviu isso, e isso, embora eu quero dizer aos que estão vindo pela primeira vez, ou estão participando, o que eu posso estar usando o nome, mas na verdade eu estou falando com todos para que todos possam crescer debaixo desse entendimento. Amém? Amém. Porque nós temos que aprender a lidar com essa situação. Porque a primeira coisa que eu preciso é me colocar no lugar do Cristo. E um dia o Cristo já deve ter ouvido na vida dele a seguinte palavra: vigie, pois, você que está de pé, para que não caia. Para que você não se decepcione. Já que essa foi a frase que ele usou, então eu vou recolocar essa frase, Cristo, usando as suas palavras, eu vou contextualizar e dizer: vigie, pois, você que está de pé, para que você não se decepcione. Porque na vida, a primeira coisa que vai nos fazer esmorecer é essa palavrinha decepção. Então toda vez que estamos tristes, por mais que a gente possa usar um outro termo, mas no fundo, nós estamos vivendo algo chamado decepção. A decepção entra na nossa alma e ela começa de uma forma muito sutil, muito leve, muito pequena, muitas vezes até imperceptível. Às vezes ela vem até com aquela capa de algo normal. Quero que você preste bem atenção a isso que eu estou lhe dizendo. Às vezes você pode estar começando a se decepcionar na sua vida, ou em qualquer área, ou dentro da igreja, porque eu não sei para quem eu estou falando. Quem sabe tem outras igrejas ouvindo, outras pessoas que vão me ouvir, ou que estão ouvindo exatamente agora, que estamos com mais de 10 pessoas ao vivo agora, ouvindo esta reunião até o presente momento. Então, eu não sei com quem eu estou falando, mas uma coisa é certa: a decepção é um dos primeiros caminhos que o adversário usa para você se esfriar em sua fé. O diabo, ele não arranca a sua fé, ele esfria a sua fé. Porque o diabo, ele não tem poder para arrancar a sua fé. Cristian, deixa eu lhe dizer uma coisa: a fé que existe dentro de você, ela não foi arrancada, ela não foi tirada. Já tem outra pessoa, eu não sei de onde DR Joque 999, é João Coelho, pronto, tá aqui, João Coelho. João, da onde você é, João? Só para que a gente possa... E ele faz o seguinte, você vê que o assunto que nós estamos falando está alcançando outras vidas. O João está perguntando: quando estamos tristes, como devemos proceder para nos alegrarmos em Deus? Então olha quantas pessoas estão ouvindo, estão precisando ouvir o que Deus está nos dando aqui hoje. E Romanos capítulo 5, para você, João, olha, gente, é lá de Araguaina, Tocantins, muito longe. Obrigado pela sua participação. O Senhor está aqui agindo, amém, meu irmão? Mas nós estamos aqui focados no objetivo. Qual é o objetivo? Abençoar o João, abençoar a Angélica e abençoar o Christian e tantos outros que eu ainda não sei, mas se quiserem deixar o seu nome, nós vamos estar aqui orando e abençoando a vida deles também. Então o que eu estou falando aqui, João, está em cima da sua pergunta também. Então a primeira coisa é eu me colocar no lugar de quem está decepcionado. E também quando eu começar a sentir dentro da minha alma algum tipo de decepção, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que começar a vigiar os meus sentimentos. Porque a primeira arma que o adversário ele usa é algo chamado decepção. E a decepção, ela esfria qualquer um em qualquer área. A decepção no casamento esfria o casamento. A decepção no trabalho esfria no trabalho. A decepção na igreja esfria na fé. Ela não tira a fé, ela esfria a fé. Só que quando a nossa fé está gelada ou está fria, temos a sensação que não temos mais fé. Só que não é isso.
ela está apenas amortecida, ela está apenas adormecida, ela está dormente. Então ninguém pode arrancar a nossa fé se nós mesmos não arrancarmos de dentro de nós. Ela pode estar adormecida, mas ela continua lá. Ela continua lá. Exceto que você tome uma postura antibíblica ou uma postura ante a sua própria fé. Quando você nega a sua fé, aí é diferente. Tem pessoas que vão renegar a sua fé. E eu tenho certeza que não é o caso da Angélica, não é o caso do Christian e nem o caso do Paulo Coelho. Quando renegamos a nossa fé. Então não é o caso. Agora, o que está acontecendo é quando nós estamos vivendo um momento de esfriamento. E esse esfriamento, ele ocorre por causa de algumas decepções. E ela vem disfarçada muitas vezes. Às vezes, até quando a gente está vivendo uma crise, a decepção faz com que a gente imagine que a nossa fé está sendo abalada por causa daquela crise. A crise entristeceu a sua alma, não pode entristecer a sua fé. Entenda que a crise entristece a alma, porque a alma é o centro das emoções. Nós aprendemos um pouquinho isso ontem, né? Mas nós temos que aprender não é fácil, mas tentarmos dividir isso, tentarmos conquistar um espaço muito especial. É quando a gente consegue dizer, a minha alma está triste por causa de um problema, mas a minha fé continua inabalável, porque a minha fé, ela não está condicionada à minha tristeza. Diga comigo, a minha fé não pode estar condicionada à minha tristeza. Tem gente que acaba condicionando a sua fé à sua tristeza, ou vice-versa. Na verdade, a minha fé, ela não está ligada a nada que eu tenha como sentimento. Está alegre ou está triste é ponto comum de qualquer ser humano, né? É ponto de qualquer ser humano. Está triste ou está alegre. Agora, a fé, ela precisa ser exercida mediante o estado que eu me encontro. Se eu estou alegre, eu tenho fé. Se eu estou triste, eu tenho fé. Então eu não posso dizer que eu tenho mais fé porque eu estou alegre. E nem dizer que eu não tenho fé, ou tenho pouca fé, ou a minha fé diminuiu porque eu estou triste. Eu estou apenas passando um momento difícil. Foi um pouco do que eu disse ontem e vou repetir. Eu estou passando por um problema. Christian, você pode estar passando por um problema. Você está passando ou tendo um problema, tendo uma angústia, mas você não é angústia, você não é o problema. Você está passando por ele. Você está passando pelo deserto. Você está passando pelo vale. Vale e deserto é lugar de passagem e não de morada. Amém? E quando nós olhamos para isso dentro da palavra, nós precisamos olhar o que o Senhor, aos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo aqui, Romanos capítulo 5, e aí tem uma outra pergunta, deixa eu ver se eu consigo pegar. Às vezes, a Angélica fala o seguinte, às vezes vou só para... olha isso aqui, olha o que é a sinceridade da Angélica que ela coloca aqui. Às vezes vou só para a igreja da minha mãe, só para que ela não brigue comigo, mas está complicado, o que eu devo fazer? Gente, é cada pergunta espiritual e importante de ser respondida. Ou seja, a Angélica, ela vai para a igreja por causa da sua mãe. E eu pergunto, você acha que o caso da Angélica é um caso anormal? Não. É comum demais, gente. É muito comum. Angélica, você não é um extraterrestre, você não é um ser de outro mundo, você é normal. Tá? E eu quero olhar para você e dizer que muitas vezes eu tenho o privilégio, e isso eu digo para todos. Deixa eu só continuar aqui porque tem que renovar. Mas deixa eu só renovar aqui. Porque fecha sempre um ciclo, eu tenho que abrir um outro. Angélica, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu
Já vivi momentos assim como você. Eu sou nascido dentro do Evangelho. Quantas vezes eu não queria ir para a igreja? Quantas vezes eu não queria estar na igreja? Porque eu era uma criança, eu era um adolescente, ou quem sabe eu não estava bem naquele dia. Mas uma coisa é verdade. Feliz é a mãe, feliz é o pai, e feliz é a tua mãe que ainda te leva e briga com você para que você esteja na igreja. Não porque essa atitude vai gerar fé em você, mas porque essa atitude vai plantar a semente que um dia você vai estar deste lado que eu estou e dizendo o seguinte: valeu a pena quantas vezes o meu avô, a minha avó, a minha mãe me levaram obrigado para a igreja, mesmo quando eu não gostaria de ir. Porque foi aqueles momentos que me fizeram entender que eu não vivo sem Jesus. Que eu não vivo sem o Evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Então nós estamos aqui hoje numa reunião tão espiritual, porque nós estamos aqui, já está pegando o mistério da nossa igreja. O mistério é esse, meu irmão. O maior mistério da igreja é quando ela consegue ser igreja. E ser igreja não é ser nas quatro paredes. É você conseguir ajudar pessoas como ela, pessoas como eles que estão aqui nos ouvindo, e a gente conseguir falar do amor de Deus de uma forma sincera, sem rodeios, e poder pedir ao Espírito Santo que fale com eles em Tocantins, no Paraná, em São Paulo, onde cada um está aqui agora. Porque, como ela, tem muitos. Mas feliz é aquele que ainda consegue levar o seu filho, mesmo que seja na marra. Porque é nessa hora que a semente do Evangelho está sendo plantada. Pode não estar sendo plantada do jeito que a Angélica gostaria. Mas uma coisa é certa. Se ela está perguntando e se ela está nos ouvindo, isto é sinal que a semente do Evangelho está dentro dela. Vocês estão entendendo isso? Porque ninguém perguntaria isso, Angélica, você não me perguntaria isso se você não tivesse interessada. Na verdade, o que você está precisando, Angélica, o que você está precisando Paulo Coelho, e também fugiu o outro nome agora, o Christian. Obrigado, vamos me ajudar, tá, irmão? Porque se eu esquecer, vocês me ajudam. O que vocês estão precisando é se redescobrir. É o que nós estamos fazendo aqui a cada reunião bíblica como essa. Quantos irmãos estão se redescobrindo em sua fé? Olha quantas pessoas não vinham à escola de profetas, e olha quantas pessoas estão aqui e não estão perdendo uma escola de profeta. Sabe o que isso significa? Que o Evangelho ele não está sendo pregado apenas, ele está entrando dentro de cada um de nós. Ele não está sendo imposto, ele está sendo colocado. Ele está sendo encaixado dentro da sua alma. O que está faltando, quem sabe hoje, e aí, claro, a gente está tão longe deles, mas o Espírito Santo está perto deles. O Espírito Santo está falando com eles. Eu creio que enquanto nós estamos falando, quero dizer a vocês que estão nos ouvindo aqui agora, que tem 11 pessoas focadas no Espírito de Deus pela vida de vocês. E ao mesmo tempo, todos nós estamos aprendendo alguma coisa aqui. Porque embora eu esteja falando para eles, eu estou falando para cada um dos 11 que está aqui. Amém, meu irmão? Porque estamos dissertando 15, 16 pessoas. Quer dizer, estamos reunidos em uma mesa com 16 pessoas e um só Espírito para 3, 10 pessoas ou outras mais pessoas que foge a minha visão aqui natural. Mas no mínimo, existem pessoas como você que está sendo abençoada agora com essa palavra. Porque o Espírito Santo, ele alimenta aquele que tem anseio. Obrigado, muito bom. Agora alguém foi muito inteligente mesmo. O Espírito Santo está alimentando quem está tendo anseio. Na verdade, a pergunta deles é o anseio da onde? É do corpo? Não. É do espírito? Não. É da onde? Da alma. A alma de vocês que estão me ouvindo agora, Christian, Angélica, João Paulo, João Paulo Coelho, Paulo Coelho, o anseio que está dentro da alma de vocês é muito sério, muito, muito profundo. E olha o que a Angélica está dizendo aqui. Eu sou batizada, mas ultimamente está complicado.
Eu amo a Deus acima de tudo, mas eu preciso tanto de Deus que acho que sou inútil diante dele. Você está entendendo? Então Deus está falando com a Angélica. E eu quero dizer, Angélica, que o que você está conversando conosco está falando profundamente com a nossa alma. Porque está despertando em nós o mais puro e sincero desejo do cristianismo. Porque o verdadeiro sentido do cristianismo é não olhar para o nosso umbigo, mas é olhar para a necessidade do outro. É parar, é como se... É o que nós estamos fazendo, é o que o anjo da igreja está fazendo aqui agora. Nós paramos de discutir para nós e estamos alimentando quem precisa. Estamos abençoando quem precisa. Ou seja, ela conhece o evangelho, ela entende e sabe do valor, porém, gente, é o que eu disse ontem, não adianta ser batizado, não adianta ter aquilo que a gente chama de experiências espirituais. É um mover de Deus, lembra o que eu disse ontem? É um mover de Deus. Um mover de Deus, Angélica, eu quero que você grave isso, ele é importante demais para a sua vida. Porém, Angélica, Christian, Paulo Coelho, porém, o evangelho só vai funcionar, não é quando sentimos o mover, mas quando nós somos o mover de Deus. Então, cada um dos 16 que estão aqui, nós hoje estamos sendo o mover de Deus. E não tem ninguém aqui, Rogério, falando em línguas estranhas. Não tem ninguém aqui, Amabílio, falando em línguas estranhas. Não tem ninguém aqui pulando, mas todos nós estamos focando no reino do Espírito. Isso sim é viver o mover de Deus. Isso sim é olhar para essas pessoas e pedir ao Espírito Santo que se revele a elas de uma forma poderosa, rica e abundante. Mas o que ela e tantos outros estão precisando é realmente renovar a sua aliança com Deus. E essa aliança, Angélica e os demais, essa aliança, ela não é renovada com a sua mãe, ela não é renovada com o seu pai, ela não é renovada não é por causa de mim e nem dos irmãos que estão aqui. Na verdade, você precisa tomar um choque de realidade no reino do Espírito. Nós precisamos sofrer um choque de realidade. E esse choque só vai ter esse encontro comigo e com qualquer um quando nós ansiamos por ele. E eu quero dizer que a Angélica está no caminho desse choque. Porque se ela está nos ouvindo agora, está conversando conosco, o choque dessa realidade já está acontecendo na vida dela. Já está acontecendo na vida de quem nos ouve. Amém, meus irmãos? E esse choque vai depender do grau de vontade que nós temos de querer voltar ao início de tudo. É entender o que significa a essência do primeiro amor. Esse amor genuíno, esse amor que nos restaura, esse amor que nos traz a paz. E eu quero dizer para você, Angélica, Christian, Paulo Coelho, que Romanos capítulo 5 vai nos mostrar por onde nós temos que começar a caminhar. Porque olha o que diz o verso 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta é a graça, pelo qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos precisar entender é que nós precisamos nos gloriar. Veja, está dando tudo errado. Então vamos imaginar, está tudo errado na vida do Cristo, está tudo errado na vida da Angélica, está tudo errado na vida do Paulo, está tudo errado em algumas de nossas vidas e de tantos outros. Mas aonde está a nossa esperança? Não está na coisa certa, meu irmão. Não está quando está dando certo, não está quando está tudo bem. Não está quando está tudo funcionando. Isso eu e você precisamos entender. Está na esperança da onde? Da glória de Deus. Então, a primeira esperança, por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra esperança, ela é evidente que ela traduz o que para o nosso coração? Ela traduz algo que vai acontecer, que está tudo bem, ou que já está caminhando, que as coisas estão se acertando. Só que a esperança que eu e você vamos ter
Na verdade, é na glória de Deus, e a glória de Deus é inatingível. Diga comigo, a glória de Deus é inatingível. Ou seja, o problema atinge a glória de Deus? A dificuldade atinge a glória de Deus? O pecado atinge a glória de Deus? A dificuldade atinge a glória de Deus? Nada atinge a glória de Deus. A glória é de quem? A glória é de quem? E Deus é atingido por algum pecado, alguma situação que o homem vive na terra? Então a minha e a sua esperança, da Angélica, do Christian, do Paulo e de tantos outros que estão nos ouvindo aqui, a minha esperança não está nas coisas que vai dar certo, naquilo que eu estou vendo, mas está na glória que vai se manifestar, que é de Deus. Então nós colocamos a esperança naquilo que vai dar certo, naquilo que a gente espera que dê certo, naquilo que a gente acredita na terra que vai começar a funcionar. Por exemplo, a minha igreja vai começar a dar certo, né? Os meus irmãos vão passar a me amar, o meu conjunto vai funcionar, né? O evangelismo vai fluir, que é uma maravilha, o meu ministério vai deslanchar, né? Eu vou começar a receber oportunidade para cantar em outras igrejas, para pegar em outras igrejas. Então, a minha esperança está naquilo que eu acredito que Deus vai fazer, naquilo que está dando errado. Mas quando, na verdade, a minha esperança tem que estar na glória de Deus. E a glória de Deus, ela é indiferente se está dando certo ou se está dando errado. A glória de Deus que eu tenho que ter esperança, ela não está condicionada às coisas que eu acredito que vai funcionar. Porque a glória de Deus sempre vai funcionar. Diga comigo, a glória de Deus sempre vai funcionar. E o Cristo está dizendo o seguinte aqui, ó. Às vezes sinto que abandono a Deus, mas quando preciso de apoio à força divina, Ele me apoia. O que é isso que o Cristo está dizendo? É trazer a sua esperança aonde? Na glória de Deus. Porque por mais que ele se sinta fraco, por mais que a Angélica se sinta fraca, por mais que você um dia vai ou pode viver esta fraqueza que é natural, que é normal. Às vezes nós olhamos para pessoas como Christian, e aí eu estou falando porque os crentes têm um péssimo defeito de achar que quando ele está muito bem, obrigado, que os outros são podres, que os outros são inferiores, que o outro não tem capacidade, que o outro não está no patamar que ele tem, ou que ele está, que o outro ele está fora da visão de Deus. Só que esse outro um dia pode ser você. Só que esse outro pode ser eu. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar. E esse vigiar não é um dia ou 2 dias, é constantemente. É diariamente. Por quê? Porque a minha esperança tem que ser na glória de Deus. Mas quando nós depositamos essa esperança, mesmo que sem perceber, a gente até faz isso meio que instintivamente e espiritualmente, aí a gente recebe o apoio de Deus. E o apoio de Deus, ele é dado aonde? Na carne? Não. No espírito? Você imagina Deus apoiando o próprio espírito? Você imagina Deus apoiando a própria carne? É na alma. Eu só estou frisando para que a gente possa continuar desenvolvendo esse assunto que é de grande importância. Então, quando a gente olha para essas dúvidas, na verdade, me perdoe aí quem está me ouvindo, mas o que está faltando são pessoas com vontade de ajudar quem está sofrendo. Parar uma aula inteira, né? Estamos aqui com o Américo Júnior. Américo Júnior, você é da onde, Américo Júnior? Diga aí a sua cidade, né? Se você quiser colocar moedas aí, eu preciso de 5 moedas para poder continuar com 1 hora. Isso é um mistério aqui, tá? Você sabe quem tem o que eu estou falando? Né? Quem está lá do outro lado sabe o que eu estou falando. Né? Quem tiver aí 5 moedas para poder abençoar este programa, a gente vai ter 1 hora aí mais de programa, vai ser uma bênção. Então quem puder fazer isso vai ser uma bênção. Então, irmãos, o que acontece? Quando nós focamos a esperança na glória de Deus, e essa esperança não é naquilo que eu acho que vai dar certo, porque a glória de Deus sempre vai dar certo. Na glória de Deus não tem erro. Na glória de Deus não tem falha. Amém? Na glória de Deus não tem como errar. O problema é que a gente abandona essa esperança. E essa esperança
não é a última que morre, porque essa esperança nada mais é do que o seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, no próprio texto que acabamos de ler. E através da morte da cruz, gerou em nós o quê? A palavra de justificação. E a justificação nos é alcançada quando nós colocamos a nossa esperança onde? Em Deus. Amém? E aí o que acontece a partir de então? E aí eu queria dividir com os irmãos, porque eu só estou falando até aqui, porque eu acho e tenho certeza que eu precisava dar a minha palavra para esses irmãos. Mas eu quero que você que recebeu de Deus uma palavra, entregue uma palavra também para essas pessoas que estão aqui. E eu quero aqui reformular e reforçar para o Cristian, Angélico, o Paulo Coelho e o Américo Júnior o seguinte: além de termos a nossa esperança na glória de Deus, escute isso aqui. Eu acabei de dizer que a minha esperança não é naquilo que está dando certo. Na verdade, a minha esperança é quando está tudo errado. Agora, você já imaginou ter esperança no ápice do tudo errado? De que está dando tudo para trás? De que parece que a minha vida está dando um passo para trás? A vida pode estar dando um passo para trás na terra. Mas se a minha esperança estiver na glória de Deus, eu estou dando vários passos para Deus. Eis aí a diferença. A minha vida pode até dar passo para trás. Gente, é normal. Quem disse aqui que alguém já não deu passo para trás na sua vida diária, cotidiana, normal? A gente quer espiritualizar tudo e não pode. E eu sou contra isso e eu vou bater nisso. A nossa vida é normal. Carro enguiça. Casa dá problema, tem que pagar IPTU. Nós temos dificuldade, ficamos enfermos, ficamos doentes. Mas a minha esperança não é nessas coisas. A minha esperança, olha só, eu estou tentando explicar de uma forma muito simples. A minha esperança, às vezes, no contexto natural da vida, sabe onde está? A minha esperança é que Deus vai me dar um carro novo. A minha esperança é que eu vou conseguir pagar meu IPTU. A minha esperança é que eu vou ficar bom da enfermidade. A minha esperança é que o meu trabalho vai render mais dinheiro. Está errado. A gente acaba colocando a esperança e aí a gente diz o seguinte: eu tenho esperança em Deus que meu carro novo vai chegar. Não, você não está colocando a esperança em Deus. Você está colocando a sua esperança no carro. Você está colocando a sua esperança no conserto do carro. Você está colocando a esperança na saúde. Você está colocando a esperança nas coisas. Embora seja isso que a gente queira, mas sem perceber, nós estamos tirando a esperança do lugar certo e colocando a esperança no lugar errado. Estamos pegando a esperança que é para ser colocada na glória de Deus e colocando na nossa dificuldade natural e humana. Gente, vai dar errado, porque se a minha esperança é ficar bom, é bom do resfriado, é o meu carro ficar comprar um carro novo, ou pagar o IPTU da minha casa. E se eu não conseguir fazer isso? Como é que faz? E se eu não conseguir consertar o carro? E se eu não conseguir comprar minha casa nova? E se eu não conseguir comprar um carro zero? E se eu não conseguir ficar bom da minha enfermidade no tempo que eu achei que eu ia ficar? Para onde foi minha esperança? Para onde foi a minha vida com Deus? É o que acontece com a maioria das pessoas. A sua esperança acaba sendo colocada naquilo que não vai produzir fé. Vai produzir, sabe o quê? Decepção. Amém, meu irmão? Quem está entendendo isso? E eu tenho tanto cuidado para falar disso, porque eu tenho medo e receio de que eu fale de uma forma que você não entenda. Porque é simples para mim, mas pode ser difícil para outro entender. Porque às vezes achamos que estamos colocando a nossa esperança em Deus e não estamos. Por que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. Então, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, que não é só buscar a Deus, é além de buscar a Deus, praticar atos que façam Deus me justificar. Deu para entender? Olha como isso é profundo. É poder, porque eu já falei sobre justificação, eu não vou voltar, amém? Eu não posso voltar agora, mas
é buscar a Deus e a sua justiça. Não é a justiça de quem? A justiça de quem? Não é a minha. Porque às vezes eu coloco a minha justiça dizendo Deus vai fazer justiça. Mas que justiça? A minha. Não é a sua. É a dele. É a dele que vai produzir algo na tua vida. Não é o que você pensa, não é o que você imagina. Mas aquilo que você precisa e necessita. E aí quando eu olho para isso, nós às vezes focamos espiritualmente e vivemos às vezes uma vida espiritual. Quantas pessoas, me perdoem aí, mas quantas pessoas vivem 50 anos da sua vida espiritual colocando a sua esperança nas coisas? Mas como que isso pode funcionar durante tanto tempo? É a coisa mais simples do mundo. Aliás, me perdoe os demais, mas a maioria das pessoas que estão dentro da igreja estão focando a sua esperança nas coisas e não na glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós, aí eu digo de mim, eu falo de mim, nós, pastores, apóstolos, bispos, líderes espirituais, sabe o que a gente faz na igreja? E a gente ensina errado as ovelhas? A gente faz o seguinte, a gente faz uma campanha, é a campanha da Porta da Esperança. Eu vou te dizer que não foi Silvio Santos que inventou a Porta da Esperança não, tá? A Porta da Esperança está escrita na Bíblia, tá? Um dia eu vou mostrar para vocês. A palavra Porta da Esperança não foi Silvio Santos que inventou, não. É bíblico. A palavra Porta da Esperança existe na Bíblia. Existiu uma porta no tempo, no Velho Testamento, chamado Porta da Esperança. Tá? Então ninguém, foi Silvio Santos que inventou a Porta da Esperança, não. Foi o próprio Deus. Amém? Voltando aqui. Quantas vezes nós levantamos campanha para alimentar a esperança nas coisas? Irmão, faz o seu propósito. Está errado? Não. O problema é que eu não explico que o meu propósito não está naquilo que eu quero, mas naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aí já mudou de figura. Senhor, o Senhor quer que eu compre esse carro? Porque eu quero fazer esse propósito. Mas o Senhor aprova? Estou colocando a minha esperança na tua glória. Se a tua glória disser que eu mereço, eu receberei o carro. Eu conquistarei. Eu serei abençoado. Mas na verdade não é assim que acontece. A nossa esperança está nas coisas que estão dentro da campanha, estão dentro do envelope. É a campanha das 7 chaves, das 500 chaves, das 1000 chaves. É a campanha que vamos derrubar o gigante. Que gigante? Aí a gente acha que, o gigante, aí eu preciso entrar no campo espiritual. Porque a gente, quando olha Davi derrubando o gigante Golias, ele estava afrontando. Escute, vamos para o contexto da Bíblia. Quando Davi enfrenta o gigante Golias, ele quando derruba o gigante Golias, ele estava derrubando o inimigo pessoal? Não. Vocês já começaram a entender. Também quase que eu desenhei também a pergunta, né? Porque, mas na maioria, quantas vezes você não ouviu pregar? Irmãos, você tem que derrubar o gigante Golias. Mas a sensação que nós temos é que o gigante Golias é o vizinho que mora do lado. Que o gigante Golias é aquele marido perturbado. É aquela mulher atribulada. É aquele patrão que não vale nada. Muitas vezes achamos que o Golias é um demônio pessoal que te atinge diretamente na sua carne. Só que, na verdade, o Golias, que está ali na Bíblia, ele não está agindo no campo pessoal do exército de Israel. Ele não, escute que eu estou falando, porque isso é profundo e muito sério. O gigante Golias, ele não está falando mal de Saul, ele não está falando dos irmãos de Davi que estavam na batalha. Eles não estavam, o gigante Golias não estava brincando com o tamanho apenas de Davi, porque quando o gigante Golias se depara com o exército de Israel, quando se depara com Golias, com Davi, olha o que acontece, olha a cena é a seguinte: existe alguém para combater comigo do povo de Israel, do povo de Deus? Aonde tem alguém que é capaz de me enfrentar? Quando Golias levanta a afronta, ele não levanta a afronta a uma pessoa, ele afronta a Israel. E se ele levanta uma afronta sobre Israel, Israel é o que de Deus? Menina dos olhos de Deus. Israel não representava um país, Israel representava o próprio Deus.
Então, quando Golias afrontou Israel, ele estava afrontando a Deus. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você olhar para algo e achar que é um Golias, faça uma pergunta a você mesmo. Esse Golias está afrontando a mim ou está afrontando ao Deus que eu sirvo? Vou repetir. Quando você olhar para Golias, pergunte a si mesmo: este Golias está afrontando a minha beleza? Está afrontando a minha vidinha pacata? Ou está afrontando o Deus que eu sirvo? Muitas vezes achamos que estamos matando Golias só porque alguém te chamou de feio. Chamar de feio você não afronta Deus. Agora, se alguém afrontar o Deus que você serve, você é um crente meia boca. Qual é o seu Deus? Você não tem capacidade. A sua vida espiritual está uma vergonha. Aí muda de figura. Porque aí este Golias está afrontando o Deus que você serve. É quando você está conversando com alguém e este alguém afronta o Deus que você serve, afronta a sua fé. Então o Golias da tua vida, ele não afronta o teu carro, ele não afronta a tua casa, ele não afronta a tua vidinha pessoal, ele afronta a tua vida espiritual. E é por isso que quando Davi vai ao encontro de Golias, ele diz o seguinte, porque Golias chama ele de cão. Golias começa a ridicularizar Davi. Você vem com esse pedaço aí de pedra, vai me tacar pedra? E Davi diz a seguinte célebre frase: você pode vir a mim com essas lanças, com o escudo, mas eu vou a ti em nome do meu pai Jessé. Não foi isso que ele disse? Não. Ah, não? Então calma aí, então acho que eu estou errado. Então ele diz: eu vou diante de ti em nome dos meus irmãos que estão na batalha, estão se tremendo todo de medo. Não foi isso que ele disse? Não. Sabe o que Davi disse? Eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando Davi encara Golias, ele não encara Golias no âmbito pessoal. Ele encara Golias no âmbito espiritual. E a gente, muitas vezes, ouviu a mensagem de Golias anos e anos da nossa vida e interpretamos errado. Olhamos do lado errado, colocamos a nossa esperança na pedra, colocamos a nossa esperança na funda. Só que Davi sabia que a esperança dele não estava nem na pedra e nem na funda, estava no Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele estava se gloriando na esperança da glória de Deus. Amém? E olha o que o Christian Felipe acabou de escrever aqui. Apóstolo, esse seu pensamento acabou de abrir os meus olhos e alimentar a minha fé. Aleluia. Amém, meu irmão. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Glorificado seja o eterno e maravilhoso Deus. O Senhor está falando aqui nesta noite. Quero falar aqui com a Ananda com N, Ananda Santana. Graça e paz, Ananda. Diga de onde você é, Ananda. Tá? Coloque aí seu estado, né? A sua cidade aí. Que Deus te abençoe. Quiser, deixe a sua palavra, a sua pergunta, que tiver no seu coração. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Amém. Que nós começamos a falar para o Cristo ou para os demais, mas na verdade, Deus está falando é conosco. Deus está falando é com a gente. Deus está alimentando a nossa verdadeira e genuína fé. Não é ir para o culto, é saber o que o culto tem que fazer dentro de mim. É o que esta reunião está provocando dentro da minha alma. E não dentro do meu pensamento humano, carnal e limitado. Amém, meu irmão? E aí, eu digo para quem está me ouvindo, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Na verdade, quem é que cresce na tribulação? Só quem entendeu o que é glória de Deus. Ninguém cresce na tribulação, meu irmão, se não entender o que é glória de Deus. O problema é que a tribulação só te atribula. Atribula quem? O carnal. Diga comigo. Atribula o carnal. É simples assim. Eu não preciso nem desenhar. A tribulação só atribula o carnal.
Porque o espiritual, ele já entendeu o que Romanos 5 está tentando dizer há anos, há séculos, há tempos. A tribulação, ela não veio para arrancar a minha paz. A tribulação veio para fazer com que eu conquiste novas experiências. Amém? Amém. O Christian foi atribulado, a Angélica ficou atribulada, o Paulo ficou atribulado, o Américo ficou atribulado, a Ananda, não sei se ela já viveu algum momento de tribulação, mas uma coisa é certa. Quando nós entendemos que a nossa esperança é na glória de Deus, a tribulação já não é mais a mesma. Diga comigo, eu profetizo sobre minha vida e sobre meus irmãos, que a tribulação nunca mais será a mesma em minha vida. Isso é para você receber, querido. A tribulação tem que ter um gosto diferente. A sua tribulação tem que ter sabor de mel. Amém? Aí vem essa canção, nada contra a canção é linda. Mas quero te dizer que melhor do que ter a vitória com sabor de mel, é olhar para a tribulação e dizer, tribulação, hoje você tem sabor de mel. É olhar para quando me afrontam o Deus que eu sirvo e digo para esta afronta, ei, afronta a minha tribulação, você vai ver, ela tem sabor de mel. Por quê? Porque a tribulação, vamos lá, porque a tribulação produz paciência. O que a tribulação produz? Então por que a tribulação deixa você impaciente? Por que a tribulação deixa você impaciente? Isso é simples. É porque você, infelizmente, desculpe aí, ainda não entendeu a visão espiritual. Você ainda está na visão do mundo, na visão humana. Nós não podemos viver como o mundo vive. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, a tribulação, ela produz paciência. Está atribulado? Você sabe o que a tribulação faz contigo? Hein? Sabe o que a tribulação vai fazer contigo? Você está com aquela vontade de dar um soco. Você está com vontade de bater. Mas sabe o que você vai fazer? Eu estou atribulado. Sabe o que eu vou fazer? É nada. Sabe o que eu vou fazer? É nada. Porque a tribulação faz você fazer coisas erradas. Mas se você entender que a tribulação que está dentro de você tem que produzir alguma coisa, então você vai dizer, se tem algo que essa tribulação vai produzir na minha vida hoje, sabe o que é? Eu vou sentar na esteira, na rede, vou olhar para o tempo e vou contemplar a natureza que o meu Deus me deu. Ou seja, você vai exercitar a paciência. Você vai olhar para este que é a sua tribulação, ou esta que é a sua tribulação, vai olhar para ele, vai dar um sorrisinho, analisando a palavra, o que você está me fazendo passar, só me faz pensar uma coisa. O quê? Fala que eu estou ouvindo. Eu vou ter mais paciência. Eu vou começar a tentar entender o que é que está acontecendo dentro de você, para que eu possa sair dessa situação. Essa é a verdade. Porque o atribulado vem para te atribular. E se você vier com a palavra, ou com um sentimento de paciência, você vai quebrar o argumento do atribulador. O que o atribulador quer? Mais tribulação. Ele não quer que você tenha paciência. Amém, meu irmão? Agora, pensa que isso é fácil? Isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É por isso que você está na escola de... Escola de profeta não é para profetizar e nem para colocar a mão e sair curando. Escola de profeta é para você ser a referência do Deus Altíssimo por onde você passar. Amém? Essa faz total diferença. E depois que a tribulação produz paciência, e a paciência? Eita, mas ter paciência também é esquisito. É estranho. Mas a experiência, você tem que ter uma sequência. A experiência, a paciência vai gerar o quê? A experiência. Você sabe que eu estou aprendendo a ficar mais paciente? Eu não era assim não. Mas sabe por quê? Porque eu estou tendo experiência na minha paciência. Eu estou começando a ficar expert em paciência. Antes isso aqui já me tirava do sério. Agora me faz dar gargalhada. Porque a tribulação só me trouxe uma verdade. Só me trouxe a experiência para que eu seja paciente. Amém?
E depois a paciência, a experiência vai gerar o quê? A esperança. E a esperança é aonde? Em quem? A esperança é em quem? Na glória de Deus. Não adiantou, eu voltei lá no novo, de novo eu voltei aonde? No mesmo texto. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que a minha esperança é onde? Na glória de Deus. Eu estou fazendo você pensar. Você vai ver que o texto, ele termina mandando você para o mesmo lugar que começou. Então é um círculo, ó. É um círculo. Você não vai fugir. Se você viver esse ciclo, você vai estar sempre vivendo debaixo da esperança, da glória De Deus. Uau! Meu Deus! Que palavra forte! Amém, meu irmão? Amém. Eu queria que você fosse o canal de Deus, porque eu creio que Deus já me usou aqui para falar a estas pessoas, mas creio que Deus vai falar agora, através da sua vida, daquilo que você ouviu até aqui. Daquilo que o Senhor me usou para falar, e eu creio que Deus agora vai usar você para, quem sabe, trazer uma palavra ao Christian, à Angélica, ao Paulo, ao Américo Júnior, à Ananda, né? E aqueles que estiverem aqui compartilhando conosco. Amém? Então eu queria que você falasse agora. Quem gostaria de colocar algo daquilo que foi dito aqui? Vamos lá, pastora Célia, dá o microfone. Isso. Pastor, Vê se está funcionando. Fala no microfone. paciência. Ah, não. Liga de novo. Vai na pilha. Vamos jantar. Não é só observação. Então vai lá, Tem vamos lá. algumas Deixa eu ligar traduções- aqui. Vamos lá, pode falar. Tem algumas traduções, algumas Bíblias, tem a palavra perseverança, em vez de paciência, né? Em algumas traduções, em algumas Bíblias, né? A palavra paciência está sendo colocada como persistência, né? Então seria a mesma coisa. É isso? Isso. Entendeu? Em vez de paciência, seria perseverança. Né? Persistência. Persistência. Também pode ser colocado desta É forma. isso? Uhum. Então, e teve um participante aí que falou que ela se sentia que não era nada, não era ninguém, não tinha importância para Deus, não é isso? Que ela falou? Isso. Isso me chamou muita atenção. E eu acho que aí é onde o inimigo... Eu quero aqui falar, atenção, irmãos, não perca o foco. Chegou apenas uma pessoa, foi uma multidão, então fica ligado. Olha o que o Christian diz. Eu acredito, Christian, eu vou ter que lhe corrigir, então preste atenção, Christian. Eu acredito que nós somos recompensados por Deus quando somos merecedores do seu milagre. Christian, infelizmente eu tenho que te contrariar, não porque eu quero, mas porque a Bíblia me mostra isso. Primeiro eu quero agradecer a Deus aqueles que foram solidários, né? E nos repassaram as suas moedas para que o nosso programa aumentasse o número, né, de tempo de visualização. Né? Então quero agradecer a todos que nos ajudaram. E se quiser continuar, por favor, faça isso, porque essa seria uma das nossas grandes dificuldades, é ter o maior tempo, né? Porque só tínhamos 30 minutos. Né? Então eu quero agradecer aí quem ajudou, quem colaborou. Quem quiser fazer mais, quero agradecer a Deus. Mas enfim, voltando ao contexto, isso é um assunto particular aqui que só eu vou entender, né? Então, peço desculpa aos demais irmãos que não entenderam essa minha conversa, mas é porque faz parte do aplicativo, ok? Ele diz o seguinte: eu acredito que somos recompensados por Deus quando somos merecedores do seu milagre. Christian, na verdade você não é recompensado por Deus por você merecer um milagre ou por você fazer alguma coisa e Deus simplesmente fez um milagre, então por isso que ele está feliz com você. Nem sempre o milagre que acontece na sua vida ou na vida de alguém significa que Deus está feliz. Isso vale para qualquer um aqui que esteja me ouvindo, isso é muito importante. Porque o milagre que acontece na nossa vida, na verdade, é inerente à alegria que Deus tem com a tua vida espiritual. Isso tem que ficar claro. É evidente que dentro de um contexto matemático,
E aí, o Deus que eu conheço, ele é forte, ele é profundo, ele é maravilhoso? Ei, presta atenção. Quando Deus nos abençoa, após um ato de fé, após uma vida espiritual, uma busca, é evidente, se Deus tiver que contabilizar entre quem precisa do mesmo milagre e você está na frente espiritualmente, na minha concepção, se Deus não tiver uma intenção própria dele, não existir uma vontade absoluta, uma coisa é vontade absoluta, a outra é vontade permissiva. Para quem não sabe, vontade permissiva é uma coisa, vontade absoluta é outra. O que é vontade permissiva? Vou explicar para ninguém ficar confuso. Vontade permissiva de Deus é quando ele permite ou ele faz as coisas por uma busca, porque buscamos a ele. Então ele entende que pela nossa busca, ele entende que porque nós colocamos a nossa fé em prova e que nós o buscamos de todo o nosso coração. Então a vontade permissiva dele, então, age sobre a nossa vida, porque nós, de alguma maneira, tivemos alguma participação naquilo que ele fez. Embora o milagre é feito por ele, independente daquilo que você fez. Mas ele observou a sua fé, como um dia ele observou a fé do rei Ezequias, quando a morte foi decretada sobre a vida dele, e aí ele vira a cara para a parede e ele começa a chorar. Então Deus olha para o profeta Isaías e diz: Isaías, volta. Por algum motivo, o choro de Isaías entrou no coração de Deus. Então a vontade permissiva de Deus ouviu o choro e disse para Isaías voltar e dizer: olha, você vai morrer, a única coisa que eu vou fazer com você é o seguinte, vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Ele não disse que ele não ia morrer. Tem muita gente que acha que Deus voltou atrás na palavra. Deus não voltou atrás. O que Deus fez foi readequou a sua palavra. Ele apenas colocou uma nova palavra em cima daquilo que ele já havia dito. Ele não voltou atrás. Na verdade, o que ele fez? Ele readequou esta palavra. Ficou claro para todos? Amém. Então, a vontade permissiva de Deus é quando nós, por algum motivo, tocamos o coração de Deus. É quando Deus não resiste. Que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito. Então, a partir dali, ele fez alguma coisa que só ele, Deus, sabe porque que Deus voltou atrás no seu pensamento e na sua ideologia. Amém, irmãos? Então eu vou esperar um pouquinho porque eu preciso retornar aqui. Então eu quero agradecer porque antes eu tinha 30 minutos. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas agora nós ganhamos aí 1 hora. Amém? Sem eu precisar ficar aqui, porque eu tenho que ficar controlando, isso para mim é uma bênção, né? Então ganhamos aí. E aí, na verdade, agora eu vou explicar o porquê que nós ganhamos. Não foi por mérito meu, e sim porque as pessoas que estavam assistindo se sentiram motivadas pelo programa. E aí quem abençoa o programa é quem está assistindo. É uma coisa bem legal. Então, se o programa for bom, eles podem nos abençoar. E aí eles podem acrescentar um tempo ao nosso tempo. Então, muitas pessoas assistiram e elas acrescentaram isso que eu chamei de moeda. E essas moedas acrescentaram o tempo. Então, ou seja, nós fomos bem-sucedidos naquilo que Deus nos deu para fazer e fomos acrescentados o dobro. Amém, meu irmão? Amém. Só para você entender mais ou menos como funcionou. Então, Christian, vou voltar aqui a você. E tem a vontade absoluta. O que é vontade absoluta? Vontade absoluta é o que Deus faz e ninguém tem nada a ver com isso. Deus quer abençoar alguém que não vale nada. Ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus quiser abençoar, o problema é só dele, unicamente dele. Fica reclamando você sozinho. E se bobear, tem gente que está na bênção. Quando olha alguém que não merece ser abençoado, acaba perdendo a bênção, porque Deus diz, em outras palavras, o que você tem a ver com o que eu faço? Quem faz sou eu e você não tem nada a ver com isso. Só por causa disso, você acabou de atrasar a tua vitória, acabou de atrasar a tua bênção, porque ao invés de você glorificar o meu nome, porque eu abençoo alguém, você acabou desmerecendo aquilo que eu fiz, você acabou murmurando. E a murmuração atrasou a bênção. Amém? Amém. Então, vontade absoluta é quando Deus faz e ninguém tem nada a ver com isso. Então, por isso, Christian, você é recompensado por Deus, não é quando você é merecedor de um milagre. Você, na verdade, é recompensado por Deus quando você faz o que está acontecendo aqui agora. Você pode se sentir pequeno, você pode estar se sentindo fraco na fé, mas quando você abrir o seu coração para estar conosco aqui, nessa adoração, neste momento, aí sim você, de alguma forma, atingiu o coração de Deus. Então, o que nos faz ser abençoado
não é porque nós somos merecedores, porque na verdade a graça, ela é um favor imerecido e ela não depende daquilo que fazemos, mas sim daquilo que Deus pensa de nós. E ele só pensa alguma coisa da gente quando ele tem alguma coisa para pensar, amém? Amém. Então diga comigo, Deus só pensa algo de mim quando tem algo para pensar. Se você não faz nada, Deus não vai pensar nada. Amém? Amém. Ou eu estou errado? Amém ou não amém? Amém. Porque a Bíblia diz que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então ele está buscando. Então se ele não encontra, então ele não tem nem o que pensar. Então na verdade muitas vezes o diabo age justamente por causa dessa ação inversa que você acaba fazendo. Amém? Amém. Então eu quero aqui louvar a Deus pela vida do Christian, pela vida da Angélica, do Paulo, do Américo Júnior e da Ananda, essas pessoas que participaram ativamente conosco até aqui. Então eu quero aqui finalizar, né, pelo menos aqui esse momento, quero finalizar aqui hoje. Eu acho que o que Deus já falou foi muito forte e muito profundo. Amém? Amém. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: já que, vamos repetir, a tribulação produz paciência, a paciência a esperança e a experiência a esperança, verso 5, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que nós entendemos aqui? Que a esperança não traz? Que não traz? A esperança não traz? Eu quero ouvir de vocês. A esperança não traz? Confusão. Agora vem a pergunta que não quer calar. Por que a esperança não traz confusão? Porque a esperança é da glória de Deus. E Deus não é Deus de confusão. Então a esperança que estamos falando o tempo todo, nada mais é, não da esperança que você tem nas coisas, mas na esperança que você tem no Senhor Jesus, porque essa esperança jamais vai deixar você confundido. Aleluia. Amém? Amém. Então aqui eu fecho a escola de profetas de hoje, louvando a Deus pelo que aqui aconteceu e pelo que o Senhor realizou em nossa vida. Amém? Amém. Então eu vou aqui finalizar em duas partes, amém, meu irmão? Né? Vou finalizar este momento diante dos irmãos que participaram conosco até aqui. Quero louvar a Deus, a você que está no YouTube, você que está no aplicativo Twitchcasting, né, adorando a Deus conosco até aqui. Muito obrigado. Né? O Christian ficou conosco aí, né, todo esse tempo, como os demais irmãos. Né? É um milagre, irmão. A gente está a segurar alguém na internet durante 1 hora e meia. Não é qualquer negócio, não. Quem conhece sabe muito bem. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Amém. Amém? Então nós queremos louvar a Deus por todas essas vidas. Quero louvar ao Senhor por vocês e deixar aí o nosso contato, tá? Anota aí, 022 98805 3020. É o nosso contato do WhatsApp. Se torne nosso amigo no grupo. E estamos toda segunda-feira adorando e glorificando o nome do Senhor e tirando dúvidas, sendo edificados e abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você que até aqui ficou conosco e aguardamos você na próxima segunda-feira para adorarmos o Senhor através desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Porém, se você quiser participar conosco no culto de oração, quarta-feira, retornamos a esse mesmo aplicativo, a partir das 19h30, com culto de oração tremendo, das 19h30 às 20h30, com uma oração muito forte sobre todas as famílias, sobre todas as casas, e aos domingos, às 18 horas, para um grande culto de adoração. Amém? Vamos orar e abençoar estas vidas em 2 momentos? Amém, irmão? Amém. De forma espiritual, você vai estender a sua mão para cá e assim... entendendo que estamos abençoando as pessoas que assistiram o culto dessa noite até aqui. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por todos aqueles que participaram e junto conosco foram edificados pela tua palavra, pela tua voz e por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, continue abençoando o Christian, a Angélica, o Paulo Coelho, o Américo Júnior, a Ananda, aonde eles estiverem, e aqueles que não se pronunciaram, mas que compartilharam conosco dessa noite muito forte e muito espiritual. Toda a sua igreja de mãos erguidas, mãos levantadas, em um único pensamento e uma só oração, agradecendo e louvando a Deus por essas vidas, que elas sejam restituídas, reconstruídas
principalmente no campo espiritual. É isso que essa igreja faz, é isso que essa igreja ora, e é isso que nós dedicamos ao Senhor, que o Senhor haja em nome de Jesus sobre cada uma dessas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor?